O vídeo começa com Nair dizendo: caramba, quem é essa gata de vestido verde? Ele fala que ela é incrível e que ele vai fazer um elogio. Ele pergunta como ela vai e ela fala que está bem e pergunta como ele está. Ele fala que ela é incrível e ela agradece. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Helena. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta como está sendo o dia dela. E ela diz que está sendo muito bom. Ela fala que só estava dando uma volta e que ela é dali da área. E diz que ela gosta de dar uma caminhada. Ele fala que ele é de Ohio e que acabou de se mudar para ali. E ela fala Ohio e ele diz que Cincinnati. Ele fala que estava dando uma volta para ver se conseguia fazer um novo amigo e fala que pensou que ela pudesse ser uma boa amiga. Ele pergunta se ela não acha isso e ela diz que sim. Ele fala que ela tem uma boa energia e também tem um sorriso muito bonito e ela agradece. Ele fala que gostou do vestido dela e fala que está combinando. Ela fala que adora essa cor e também vermelho. Ele fala que também gosta de verde e marrom. Ele fala que ela realmente está muito incrível e pergunta para onde ela estava indo. Ela fala que só estava mesmo dando uma volta e que ela ia na cafeteria. Ele fala que entendeu e diz que acabou de vir do treino e que ele fez um cardio. Ela fala que mais tarde, ainda hoje, ela também vai malhar. Ele pergunta se então ela vai fazer um treino mais tarde e ela fala que vai. Ele pergunta se ela sempre treina no mesmo horário e ela fala que depende do dia. E fala que tem dias que à noite ela prefere relaxar. Ele fala que ele também é assim e que às vezes ele muda o horário. Ele fala que então ela é dali mesmo de Houston e ela fala que é. Ele pergunta se ela conhece algum bom lugar para comer ali perto, e ela diz que já ouviu falar em um lugar que serve frutos do mar, e em seguida diz que ela adora frutos do mar. Ele pergunta se ela conhece algum lugar ali perto, e ela fala que não, mas que eles poderiam visitar esse lugar algum dia desses. Ela fala que já que ele é novo por ali, e ele pergunta se ela vai levá-lo, e ela fala que vai. E ele fala, caramba, então essa é a hospitalidade daqui? E ela diz que essa é a hospitalidade sulista. Ele fala que então ela vai levá-lo em algum restaurante e ela fala que vai. Ele agradece e fala que ele está tentando ver e diz que ver algum lugar para comer e diz que ele está procurando e quem sabe ela quer ir com ele. E ela diz que pode ser. Ela fala que também está com fome e que ela ia até a cafeteria. Ele fala que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro dele. Ela fala que é um ótimo carro e ele agradece. E depois que ele abre a porta para ela, ela agradece. Ele pergunta se está tudo bem, ela fala que está tudo bem e agradece. E ele diz, então galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dela. E ele fala que até agora ela está transmitindo uma boa energia. Ela pergunta se ele disse quando ele se mudou de Ohio e ele fala que tem 2 semanas. E ele fala, 2 semanas, ainda tô fresco aqui. E ela diz que ele ainda está se adaptando. Ela pergunta o que ele está achando do clima, ele fala que é um pouco quente. E em seguida diz que ele vai se acostumar. Ela fala que ele também vai precisar ter cuidado com os motoristas dali. Ele pergunta se é verdade e ela fala que eles são muito loucos. Ele fala que já percebeu, principalmente na rodovia, eles correm muito. E ela diz que tem acidentes todos os dias. E ele fala que é verdade, que tem muitos motoristas imprudentes e ela fala que o tempo todo. E ela diz bêbado, simplesmente imprudentes e fala que ele vai precisar se acostumar com os motoristas de Houston. Ele fala que então ela disse que é da área e ela fala que é. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela diz que trabalha com modelagem. Ele pergunta se ela é modelo e ela fala que é. Ele fala que então tudo bem e que deu pra ver. Ela agradece e ele pergunta há quanto tempo ela trabalha como modelo. E ela diz que desde os 15, 16 e fala que já fez trabalho em Miami. E ela diz também que já desfilou na Fashion Week de Nova York. Ele pergunta como foi isso e ela fala que foi muito divertido. Ela fala que nunca tinha feito nada parecido, que foi muito bom e que ela vai para Nova York mês que vem. Ele fala que é legal, que ela está fazendo muitas coisas. Ele fala que gostou muito de saber disso e ela fala que ela também é muito criativa. Ele fala que dá pra ver principalmente pelo vestido dela. E em seguida diz que com certeza dá pra ver que ela é do ramo de moda. Ele fala que gostou do jeito dela e que ele também curte moda. Ela fala que ela também gosta muito de roupas de rua e que desde o ensino médio ela usa. Ele fala que ele é do ramo imobiliário e que ele faz operações nessa área. E fala que é por isso que ele gosta de se vestir bem. Ele fala que ele poderia vestir qualquer outra coisa, mas que
que ele gosta desse tipo de roupa. Ele fala que ele gosta muito de Nova York e que os Estados Unidos é o melhor quando o assunto é moda. Ela fala que ela acha que ela não moraria lá porque lá é muito barulhento. Ele pergunta se ela não moraria em Nova York e ela fala que adora, mas não moraria. Ela fala que é muito agitado, tem muitas pessoas ótimas, todo mundo muito criativo, mas ela diz que no Texas todo mundo é mais tranquilo. Ele fala que não tem problema ela ir lá só para visitar. E ela diz que é verdade. Ele fala que ela pode ir lá visitar e depois voltar. Ela fala que pode ficar lá por uns 2 meses, mas depois voltar. Ele fala que é verdade e diz que é melhor um lugar mais relaxante. Ela fala que em Nova York também não é bom para dirigir e que ela prefere caminhar por lá. Ele fala, caramba, aqui também é uma loucura para dirigir. Ele pergunta se ela não gosta de dirigir em Nova York e ela fala que não e diz que ela prefere pagar o metrô. Ela fala que não vale a pena, talvez seja melhor também pegar um táxi. Ele fala que acontece a mesma coisa em Miami e diz que o trânsito por lá é muito louco. Ele fala que as pessoas por lá preferem andar de patinete para evitar o trânsito. E ela fala que é verdade e que talvez mesmo seja melhor andar de patinete. Ele fala que então ela trabalha como modelo desde os 15 anos e pergunta quantos anos ela tem agora. E ela diz que tem 21 anos. Ele fala 21, ok. Ele fala que então já há 6 anos e ela fala que sim. Ele pergunta quando é o aniversário dela e ela diz que é 31 de julho. Ele fala que então ela é de Leão e ela fala que é. Ele pergunta se ela não tem um namorado e ela fala que não. Ele fala, sério mesmo, não tem? E ela fala que não. Ele fala que está perguntando isso porque ele é novo por ali e pergunta se ela não está ficando mesmo com ninguém. E ele fala, uau, isso é difícil de acreditar. E também diz, olha pra você. Ele fala que ela é bonita, passa uma ótima impressão e que também tem uma boa energia. Ela fala que ela simplesmente gosta de fazer amizades e fala que quando percebe que a pessoa tem uma boa energia, ela diz, bom, tudo bem. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz, bem, desde o ensino médio. Ele fala que já faz muito tempo e ela fala que ela teve algumas pequenas paixões. Ele fala que então não foi nada sério, mas ela fala que não. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fala engraçado, que gosta de sair. Ele pergunta quando ela fala gosta de sair, o que ela quer dizer. Ela fala que ela gosta de dançar, ir a casas noturnas e ele fala que entendeu e diz que quer ver ela dançar. Ela fala que no começo ela pode ficar um pouco constrangida, mas depois ela se solta. Ele fala, caramba, gostei da sua energia, você é solteira mesmo? E fala que isso é uma loucura e que gostou da energia dela. Ele diz que está falando sério e ela agradece. Ele pergunta o que ela acha quando no relacionamento o casal divide as despesas. Ela fala que se ela estiver casada, ela acha que essa é uma situação normal e fala que os dois vão crescer juntos. E ele fala que com certeza. Ela fala que ela não espera que esteja com um cara que pague tudo. Ela fala que isso é irrealista, principalmente agora. Ele fala que quando você casa é como se fosse um time. E ela diz, é uma equipe. E ela fala que se um cair, o outro ajuda a levantar. E fala que ninguém deveria depender completamente de outra pessoa. Ele fala que gostou da mentalidade dela e que eles concordam em muitas coisas. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a leva para sair. E já aqui o Landon diz, caramba, o que nós temos aqui? E fala que parece ser uma hispânica. Ele pergunta como ela vai e ela diz, tô bem. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Sucesso. Ele fala, Sucesso? Ele fala que o nome dele é Landon e diz que é um prazer conhecê-la. E em seguida diz que ela tem os olhos muito bonitos. E depois que ela agradece, ele pergunta como está indo o dia dela. E ela diz que está indo bem. Ele pergunta se ela é dali mesmo e ela fala, não, me desculpa, eu tenho namorado. E em seguida diz que sente muito e ele fala que tudo bem. Ele fala que não vai insistir e diz que tudo bem. E ele fala, ai, ai. E fala que ela disse que ela tem um namorado. E pergunta por que ela está voltando.
Ela pergunta se esse é o carro dele. E ele fala, sim, esse é meu carro. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. Ela fala, uau, o interior é vermelho, a minha cor favorita. E ele diz que tudo bem e pergunta, e aí? Ela fala que o nome dela é Si e que ela mentiu e diz que ela não tem namorado. Ele fala que então ela é uma mentirosa. E ela diz que sim e pede desculpa. Ele fala que ela é uma mentirosa e que acabou de admitir. Ela fala que mentiu dessa vez, mas que ela não vai mentir mais. E em seguida diz que ela gostaria de conhecê-lo. Ele pergunta por que agora, assim de repente, agora ela quer conhecê-lo. E ela fala que não sabe, mas que ele tem um belo carro. E ele agradece, mas pergunta o que isso tem a ver com o carro dele. E ela diz, bem, posso entrar? E ele pergunta entrar pra quê? E ela diz para que eles possam se conhecer. E ele fala, ai ai, qual a sua intenção? E ela fala que eles podem conversar, provavelmente fazer alguma coisa, e fala que não sabe, mas talvez até uma viagem. E ele fala, uma viagem? E ela pergunta se ele pode levá-la para uma viagem. E ele fala, viajar para onde? Ela fala que para qualquer lugar, e ele pergunta o que ela quer dizer com viagem, e pergunta, calma aí, pegar um avião, tipo assim? E depois que ela diz que sim, ele pergunta por que ele faria isso, e diz que não a conhece. Ela pergunta se ele não quer conhecê-la, e ele fala que quer, mas nem por isso ele precisa levá-la para uma viagem. Ela fala que assim eles vão poder se conhecer. Ele fala que eles já estão se conhecendo e que ela já está mostrando quem ela é. Mas ela muda de assunto e mais uma vez fala que o carro dele é muito legal. E ele pergunta por que ela está dizendo isso mais uma vez. E fala que ele já sabe disso. Ela fala que não sabia que ele tinha esse carro legal. Ele pergunta assim então se ele tivesse dito que esse carro é dele, se ela teria conversado com ele. E ela diz que sim. Ele fala que então ela só está interessada porque ela viu o carro dele. Mas ela diz que não e que também não é assim. Ele pergunta então como é. E ela diz que ela só está interessada agora. Ele pergunta o que é isso ali e em seguida vai embora.